Olá, eu sou o professor Luiz e hoje nós vamos falar sobre conceitos centrais da economia. Alguns conceitos desses nós falamos em sala de aula, mas a gente vai rever aqui e fixar mais na nossa mente. A primeira grande pergunta é: por que estudar economia? Por que eu tenho que estudar economia? Qual o motivo que me leva a entender economia? Bom, primeiro, quando trabalhar numa empresa, você vai entender quais as políticas que o governo atua para que a gente possa tomar decisões. Você começa a entender o que acontece com a bolsa de valor. Você começa a entender o que acontece com o câmbio. Favorece quem o câmbio aumentar? Não é muito legal para quem quando o câmbio diminui? Existem vários motivos para que você tenha um interesse por estudar economia. E a gente vai falar um pouco de cada um. A primeira questão é: o que é economia? Economia é uma ciência econômica, e ela explora principalmente o comportamento que as pessoas têm nas tomadas de decisões para efetuar uma compra. A gente estuda também taxa de juros, o que uma taxa de juros pode influenciar no nosso dia a dia. O que o câmbio pode influenciar? O que a taxa de câmbio aumentar ou diminuir pode ter de impacto no nosso dia a dia? E o preço das ações? A bolsa caiu, a bolsa subiu, o que isso influencia? A gente estuda também o que ocorre nos ciclos econômicos. Por que tem muito crédito para alguns? Por que tem emprego para uns e desemprego para outros? O que isso causa no nosso dia a dia, na vida do cidadão comum? A gente precisa entender também que a economia, ela estuda comércio internacional, globalização. O que uma coisa acontece num país que pode influenciar em outro país? E principalmente, que é a parte mais legal que eu gosto da economia, é para que as pessoas possam ter conhecimento, para que ela possa questionar algumas políticas governamentais. Eu escuto muita gente falando um monte de coisa aí que não tem nada a ver com economia, que é uma coisa que ela acha que ela gostaria que fizesse. Mas, na realidade, não está dentro do embasamento teórico. Então, o que a economia faz? Ela estuda principalmente aquilo que é escasso. Então, a gente já falou em sala de aula que a economia estuda aquilo que não tem para todo mundo. Aquilo que tem para todo mundo não é nenhum interesse da economia estudar. Então, vamos imaginar um mundo que tivesse tudo para todo mundo. Vamos imaginar que todo mundo tivesse ao seu alcance tudo que ele gostaria de ter. O governo não iria se preocupar em arrecadar imposto porque as coisas seriam de graça. Você não iria se preocupar em trabalhar porque, para quê, se você tem tudo que você quer? As pessoas não iriam se preocupar muito com a vida ia acontecer de uma forma muito fácil. Na realidade, esse mundo não existe, porque se esse mundo existisse, não teria nenhuma necessidade de a gente aprender economia. Na realidade, o mundo é bem diferente disso daí. O que é esse mundo hoje? Os recursos que nós temos, eles são escassos. E o nosso desejo, ele é ilimitado. O ser humano quer cada vez mais e os recursos que tem não dá para atender a todos os desejos do ser humano. E aí entra a ciência econômica. A economia, a palavra economia, na realidade, ela está se referindo a normas da casa. Eco, casa, nomia, normas. Então, a gente precisa criar normas para a nossa casa. Se aquilo que é escasso não tem para todo mundo, a gente precisa tomar algumas decisões. O que nós vamos ter que produzir? Para quem que nós vamos ter que produzir? Como que nós temos que produzir? De que maneira nós vamos produzir isso daí? E na medida que a gente consegue produzir mais coisas para mais pessoas, a gente chega a um conceito chamado eficiência econômica. A eficiência econômica é quando o governo consegue produzir de uma forma que todos os seus recursos são utilizados e ele consegue levar a maior quantidade de pessoas. A economia está dividida em duas partes, microeconomia e macroeconomia. A microeconomia está dentro de um dos autores mais famosos na área de economia, que foi Adam Smith. A gente já falou isso em sala de aula. Ele escreveu um livro chamado A Riqueza das Nações, e ele disse que tem uma coisa chamada mão invisível. O que é a mão invisível? O próprio mercado, por si só, ele determina quanto é que custa as coisas.
O próprio mercado determina a quantidade de pessoas que estão interessadas a comprar e a quantidade de pessoas que estão interessadas a vender é que vai determinar o mercado. Surgiu um outro economista chamado John Keynes. Ele começou aí, então, o estudo da macroeconomia. A macroeconomia estuda uma coisa mais ampla, uma coisa que serve para muito mais pessoas. Então, quando eu estou me referindo à taxa de juros, quando eu estou me referindo à taxa de câmbio, quando eu estou me referindo a políticas econômicas que vai atingir a maior quantidade de pessoas, isso está dentro da macroeconomia. Mais adiante, a gente vai estudar isso com mais detalhe. Bom, o que seria, então, essa lógica da economia? A vida econômica, ela é complexa. As pessoas querem comprar coisas e as pessoas querem também vender coisas. Nessa complexidade aí, começa então a aparecer algumas coisas que não são verdades. Eu escuto muito isso por aí. Uma coisa é chamada a falácia do pós-hoc. O que é pós-hoc? É o que acontece depois. Então, nem sempre quando uma coisa acontece, significa que uma outra vai acontecer. Nem sempre a segunda coisa que aconteceu é com base naquela primeira que aconteceu. Isso é uma falácia. Então, as pessoas acham que quando o governo reduz o imposto, significa que ele vai arrecadar mais. Isso não é muito bem assim que acontece. E aí começa essa falácia. A gente poderia, o governo reduzir imposto, a gente pagando menos impostos, vai ter mais gente pagando, com mais pessoas pagando, o governo vai arrecadar mais. Não, não é isso. A outra é que para a gente estudar economia, a gente tem que entender que quando muda uma coisa, muda um monte de coisa. E aí tem o que nós chamamos de falha em manter tudo constante. Então, por exemplo, se eu aumentar o salário de todo mundo, o que vai acontecer? Todo mundo vai ficar satisfeito. Tá, mas a gente está falando só de salário. A gente não está falando das outras coisas. Então, permanecer tudo mais constante, eu estou querendo dizer o seguinte, aumenta o salário e o restante fica constante, não muda nada. Não é assim que acontece no mundo econômico. Quando aumenta salário, significa que muitas empresas não vão ter condições de pagar aquele salário. A outra é a chamada a falácia da composição. Quando você fala que uma coisa serve para você, não quer dizer que serve para todo mundo. Então, se você tem aumento de salário, você sozinho tem aumento de salário, isso é legal para você. Mas se você tem aumento de salário e todo mundo tem aumento de salário, para a economia já não é tão legal assim. Então, a gente começa então as pessoas lá fora que não entendem economia começam a falar um monte de coisa e sem entender realmente a ciência econômica. Bom, com isso daí, a gente entra numa coisa que é chamado qual o objetivo da ciência econômica? Para que ela serve? E ela tem uma função muito grande. O maior objetivo da ciência econômica é justamente melhorar as condições de vida da sociedade. É fazer com que os recursos que nós temos, que são limitados, consiga chegar na maior quantidade de pessoas. Então, o pobre e o rico ter acesso à saúde, o pobre e o rico ter acesso à educação. O maior objetivo da economia, então, seria isso daí. Uma distribuição melhor de renda. E aí nós temos 3 problemas com relação a isso. Já falamos em sala de aula. O que nós temos que produzir? Os governos precisam tomar decisões. O que nós temos que produzir? Como que nós vamos produzir isso? Qual a tecnologia que nós vamos utilizar? E para quem nós vamos levar isso que nós estamos produzindo? Então agora nós estamos passando por uma crise bastante séria com relação ao coronavírus. O que nós temos que fazer? Então, o Ministério da Saúde está tomando uma série de decisões. A cada dia, todo dia à tarde, é feita uma coletiva e explica o que eles estão fazendo. Então, o que ele tem que fazer? Como que ele vai fazer isso? E para quem que ele vai fazer isso? Então, a gente está precisando agora de leitos de hospital. Para quem? Para pessoas com idade mais avançada. E como é que vão ser produzidos esses leitos se não tem leito para todo mundo? Se não tem para todo mundo, é um motivo da economia, estudar. Os 3 problemas econômicos, então, seria o que tem que ser produzido, como que vai ser produzido, de que maneira, qual a tecnologia, qual tipo de energia, e para quem vai ser produzido.
Lembrando que a escolha de para quem significa que se tem para alguns, não vão ter para outros. Porque se tiver para todo mundo, não é um problema da economia. A economia só estuda aquilo que é escasso. A gente viu na sala de aula também os tipos de economia que nós temos de mercado, dirigida e mista. A economia de mercado é a ideia do Adam Smith. É aquela que o próprio mercado decide o que tem que produzir, como que vai produzir, para quem que vai produzir. Você determina o que você vai comprar, de quem que você vai comprar. O próprio mercado sozinho determina isso daí. Já a economia dirigida é aquela que o governo determina isso para você. O governo vai determinar o que ele vai produzir, para quem que ele vai produzir, como que ele vai produzir. Isso está muito relacionado a países socialistas. O governo determina tudo, ou quase tudo. Mas, na realidade, o exemplo de uma economia dirigida seria Cuba, seria Coreia do Norte, seria Venezuela. E um exemplo de economia de mercado seria os Estados Unidos. Porém, na realidade, nenhum desses exemplos que eu dei, ele está em um extremo ou outro. O que existe aí, na realidade, na vida real, é economia mista. Porém, um pouco mais de economia de mercado ou um pouco mais de economia dirigida. Bom, dentro dessas possibilidades tecnológicas, a gente tem aqui 3 grandes categorias de insumo: terra, trabalho e capital. O que é a terra? A terra consiste na agricultura, na moradia, nas fábricas, nas estradas. Então, quem é dono da terra? É o dono da fábrica, é o dono da estrada, é o dono da empresa. E o trabalho? O trabalho consiste nas pessoas que trabalham nessa fábrica. Então, vamos pegar o exemplo de uma pizzaria. Então, uma pessoa é dona da pizzaria, então ela é dona da terra, ela é dona daquele imóvel, ela é dona daquele negócio. As pessoas que trabalham ali, ela dispensa uma parte do dia dela, uma parte da hora dela, trabalhando naquela empresa para que eles possam produzir. E o capital é formado pelos bens duráveis, é o forno que tem ali, é o dinheiro que foi investido ali, é a mesa, é a moto, se a moto for daquela empresa para entregar a pizza. Isso tudo aí está relacionado a capital. Então, terra é a empresa em si, é o bem, é o imobilizado. Trabalho é as pessoas que trabalham ali e o capital são os bens duráveis. Então, você é dono de algum desses 3 ou dos 3. Então, a maioria das pessoas são trabalhadores, eles estão ali dispensando um tempo do seu dia para trabalhar, para ganhar a sua renda. Bom, como as coisas não têm para todo mundo, a gente tem uma coisa de grande importância que os governos precisam tomar decisões, que são as fronteiras de possibilidade de produção. O que é isso? A quantidade de dinheiro que é limitado, os governos precisam decidir o que ela vai fazer com esse dinheiro. Então, aqui no livro tem um exemplo, quando os Estados Unidos entrou na guerra do Iraque em 2013, os americanos estavam preocupados quanto é que ia custar essa guerra, tá? E aqui tem um exemplo muito simples aqui de um quadro para a gente entender um pouco melhor, que se o governo pegar dinheiro e investir em armas militares, a sociedade precisa entender que ela vai deixar de investir em alguma outra coisa, porque o recurso é limitado. E aí eu vou dar um exemplo aqui do livro. Se os Estados Unidos decidir investir em 500 milhares de armas, não é dinheiro, é quantidade de armas, significa que ela vai deixar de produzir manteiga. Mas as pessoas precisam de manteiga, e aí que está, ela precisa decidir para quem produzir e o que produzir. Como as pessoas precisam de manteiga, ela pode tomar a seguinte decisão: vamos produzir um pouquinho de manteiga, mas para a gente produzir um pouquinho de manteiga, nós temos que produzir menos de armas. E assim por diante. Se produzir maior quantidade de manteiga, tem que produzir menor quantidade de armas. E se ela produzir a quantidade máxima da sua capacidade de produção, significa que ela vai ter que deixar de produzir armas e produzir toda a capacidade de produção em manteiga. Então, repare, nós temos aqui vários pares de possibilidade de produção. Com isso, a gente cria uma curva chamada curva de possibilidade de produção.
Então, a gente pode produzir no ponto A, a gente pode produzir no ponto B, no ponto C, no D, no E e no F. Ou seja, se os Estados Unidos decidir produzir no A, ela vai produzir 15 milhares de armas e 0 milhões de quilos de manteiga. Se ela produzir aqui no D, significa que ela vai produzir 3 milhões de quilos de manteiga e vai produzir 9 milhares de armas. Porém, se ela produzir aqui no U, tá vendo esse ponto do U aqui? Ele está longe da capacidade de produção. Se ele produzir nesse U, significa que ele não está tendo o que nós chamamos de eficiência econômica. O que é uma eficiência econômica? Ela está deixando de utilizar toda a sua capacidade de produção. Ela não está conseguindo produzir tudo que ela pode produzir. Então, esse país não está sendo eficiente. Então, isso daqui explica muito. E um exemplo clássico que eu dou, vamos imaginar que o seu bairro tem 300 mil reais do orçamento participativo. E aí o bairro precisa de votar. O que ela vai utilizar? Como é que ela vai utilizar aquele dinheiro? Ela pode escolher da seguinte forma: ou nós vamos produzir uma creche para as crianças, ou nós vamos produzir um posto de saúde para a comunidade. Mas aí é que tá, ou você produz uma coisa ou você produz outra. Então vamos imaginar que fosse essa curva aqui. Nós temos nessa capacidade de produção 300 mil. Ou a gente produz uma coisa, que seria a creche, ou a gente produz uma outra coisa, que seria um posto de saúde. Ah, mas não dá para produzir uma creche menor e um posto de saúde menor? Sim, dá. Então a gente poderia produzir aqui uma quantidade de creche que fosse atender uma quantidade menor de crianças e uma quantidade de pessoas sendo atendidas no posto de saúde menor. Então, o governo precisa tomar essa decisão. Bom, o que a gente pode fazer, então, para aumentar essa curva de produção? O aumento da curva de produção se dá muito quando um país começa a crescer, começa a produzir mais. O seu PIB, Produto Interno Bruto, começa a aumentar. Então, aqui nós temos um exemplo. Essa era a capacidade de produção de um país. Países pobres, eles precisam tomar decisões. Ou a gente produz alimento para a população, ou a gente toma a decisão de produzir bens de luxo. Como o país é pobre, ele vai tomar a decisão de produzir bens de primeiras necessidades. Quando esse país ele cresce, a curva desloca. Então, quando ela consegue produzir muito alimento para alimentar a sua população e depois vender esse alimento para outros países, ele começa a ter dinheiro. Tendo dinheiro, ele aumenta essa curva de possibilidade de produção, ou seja, agora ele consegue produzir mais. Então, ele pode produzir agora essa quantidade de alimento ou essa quantidade de bens de consumo. E o país começa a crescer, então, as pessoas começam a ter mais renda e ter mais acesso a comprar bens de luxo. Você troca de carro, você pode comprar uma casa melhor, mas para isso o país precisa crescer. Nós estamos passando agora por uma crise e isso vai trazer sérios problemas para o nosso produto interno bruto. O país já não está crescendo nos últimos anos e nesse ano praticamente nós não vamos crescer e tem já alguns reflexos até em um PIB negativo, ou seja, a gente vai produzir menos do que a gente produziu o ano passado. O que vai acontecer então com a curva de possibilidade de produção? Ela vai diminuir. Então o país vai ter condições de produzir menos para as pessoas. E isso vai causar, claro, inflação, entre outras coisas que a gente vai explicar mais adiante. Em uma sociedade que é totalmente isolada, então a gente pega um patrimôniozinho de um município bem longe, eles produzem alimento. Lá não passa fome. Porém, lá não tem muitos bens públicos, não tem escola para as crianças, não tem creche. Aquelas crianças, se quiser estudar ou quiser ir no posto de saúde, ela tem que se deslocar de lá para outro lugar. Quando aquele município começa a crescer, essa curva de possibilidade de produção começa a se deslocar. Então, naquele patrimôniozinho começa a ter, então, mais condições do governo investir ali em uma creche, num posto de saúde, e aí as pessoas passam a adquirir e produzir mais alimentos. Aquilo que ela produz a mais, ela vai vender para fora, para outros municípios, e as pessoas é bem assistida com relação aos bens públicos. Aqui nós temos um exemplo, 3 países que têm essa curva de possibilidade de produção. Um país que produziu muito consumo
ela produz apenas aquilo que aquela população precisa consumir e produz menos investimento, significa que no futuro ela vai continuar com essa mesma curva de produção. Tudo que ela produz é consumido, tudo que ela produz é consumido. Ela não investe em capital, em tecnologia, em produzir melhor. Agora, o país 2, que conseguiu fazer investimento em capital, produzir melhor tecnologia, ele deslocou a sua curva de produção. Deslocando a sua curva de produção, ele vai ter condições de dar para a sua população um consumo maior e investimento em capital maior. Então, as pessoas vão poder comprar um carro melhor, vão poder ter uma casa melhor. E o país 3, ele conseguiu deslocar sua curva de produção para mais longe ainda. Então, aquela população vai ter um conforto melhor economicamente. Bom, e aí, outro conceito que nós falamos é a eficiência produtiva. É quando o país consegue fazer a sua curva de produção trabalhar ao extremo. Ele consegue produzir justamente aqui. Então, se ele está produzindo num pontinho aqui, a sua capacidade de produção é essa, significa que ele não tem eficiência produtiva. Ele precisa chegar na sua curva de produção ou ele precisa investir mais em bens de capital, em tecnologia, para que a sua curva de produção se desloque para ter condições de ter maior renda, maior emprego e melhor qualidade de vida para as pessoas. Bom, com isso daí, eu coloquei aí para vocês uma quantidade muito grande com relação aos conceitos mais utilizados naquilo que a gente vai trabalhar nas nossas aulas futuras. Aqui ao final do capítulo, nós temos aqui um resumo de tudo que eu falei. Por que a gente tem que estudar economia? O que está relacionado à economia com os bens escassos? O que é a microeconomia? O que é a macroeconomia? Quais são os 3 problemas da organização econômica? O que produzir? Como produzir? Para quem produzir? A gente falou também sobre economia de mercado, a gente falou também sobre economia dirigida e a gente falou também sobre economia mista. A gente falou também com o aumento de possibilidade de tecnologia faz com que se desloque essa curva e com o deslocamento dessa curva ocorre a eficiência produtiva, o país consegue produzir mais, as pessoas conseguem ter mais emprego, mais renda e melhora tudo isso daí. A gente falou sobre a fronteira de possibilidade de produção, é como que o governo vai deslocar e vai direcionar os seus recursos que são limitados, para quem que ele vai deslocar, e a quem ele vai atender dentro dessa sociedade aí. Então, esses são os conceitos. Dá uma lida, fixa isso daí. E aqui embaixo tem alguns conceitos para você fazer uma revisão. E por último, nós temos aqui questões para discussões. Essas questões para discussão são as questões que eu vou falar em outro momento. O que vocês vão fazer aqui? Bom, esse é o primeiro capítulo e agora a gente vai conversar na videoconferência para a gente ir tirando as dúvidas.